What's up, guys? Fala, galera, Teacher Matheus Andrade aqui de novo. Hoje eu tô aqui para falar com vocês a mesma coisa que eu falo com os meus alunos. No vídeo de hoje eu não vou te ensinar nada em inglês. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre dicas de inglês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os seus medos de inglês, sobre as suas incertezas, as suas inseguranças com o inglês. No vídeo de hoje eu vou mexer um pouco com a sua motivação e com o seu psicológico para aprender inglês. Eu vou falar mal de quem tá mentindo para você, contando um monte de balela de internet só para pegar seu dinheiro. Então, velho, se prepara, deixa seu like aí, porque isso vai ser tudo de graça e é o único preço que você vai pagar. Se inscreve no canal, deixa seu like, segura a vinheta. Fala, galera, para quem não me conhece, eu sou o Teacher Matheus Andrade e eu ensino inglês, beleza? Cara, bom, falando sério, eu converso com meus alunos bastante sobre isso. Quem é meu aluno já tá acostumado com esse tipo de conversa. E hoje eu vou falar para você sobre as inseguranças mesmo que todo mundo tem. O vídeo de hoje não vai ser nada gramatical, como eu já falei para vocês, não tem nada de gramática. Então, se você estiver procurando uma dica gramatical, deixa seu like antes de sair. Pode sair, pode ir lá no canal, pode ir no Instagram e procurar. Tem várias dicas de gramática lá também. Mas esse vídeo em específico de hoje não vai ser de gramática. Vai ser sobre realmente alguns mitos, algumas incertezas que a galera tem sobre inglês aí na internet. Eu separei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3 medos e inseguranças que meus alunos sempre estão falando, que eu já ouvi pessoas na internet falando, que as pessoas chegam ali no direct me mandando mensagem falando sobre esses medos. Então eu separei esses 3 aqui e ao final deles eu vou dar a minha opinião para vocês sobre como sobressair cada um deles. Vou falar detalhadamente sobre eles e ao final eu conto a minha opinião sobre como você pode abandonar esses medos. Bom, sem mais delongas, o primeiro medo que a galera tem é de não aprender o idioma por ser difícil demais. E o que eu falo com os meus alunos é o seguinte, velho, o inglês não é difícil, mas o fato dele não ser difícil também não o deixa fácil. O que vocês têm que entender é que o inglês hoje, ele é o idioma mais falado no mundo. Se considerarmos as pessoas que são nativas e as não nativas do idioma. Por ser o idioma mais falado do mundo, isso simplifica a produção de materiais do inglês. Então você vai encontrar muito material, muitas videodicas como as minhas e de outros professores. Você vai encontrar muito site gratuito com dicas, reportagens, materiais e exercícios para você usar na sua prática de inglês. Você vai encontrar também professores de todos os países do mundo ensinando inglês. Então você tem dicas do idioma para qualquer cultura, para qualquer pessoa que fale qualquer idioma praticamente. Por ser o inglês nessa amplitude, você tem mais simplicidade em encontrar os caminhos para esse aprendizado. E é isso que faz o inglês ser tão simples. Não é porque a gramática dele é simples, não é porque ele é um idioma fácil de se aprender, porque ele não é, tá? Ele mexe um pouco com o seu psicológico, sim. Por quê? Porque ele vai ser o seu segundo idioma. Se você for comparar a gramática tradicional do inglês, aquela gramática cheia de regrinha, ele é um pouco complicado, tem várias regras que inclusive são questionadas hoje em dia. Mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que o inglês, ele te dá essa simplicidade. Por quê? Porque ele tem mais material sendo produzido. Não se preocupa, não fica com essa insegurança. Você sempre vai achar algum material que atenda à sua necessidade para aprender o inglês de forma natural. Claro que existem outras razões. Eu estou só aqui citando algumas coisinhas para vocês considerarem, para não ficar com tanto medo, para não ficar com tanta insegurança na hora de aprender o idioma. Não é difícil, cara, ainda mais com toda a produção de material que nós temos na internet, top para tirar vocês do básico. O segundo medo que eu vejo os alunos falando sempre é o medo da gramática, aquela gramática cheia de regras mesmo, que eu acabei de falar com vocês na primeira dica. E agora eu vou falar com vocês sobre a gramática natural. Eu já citei ela em alguns outros vídeos e é o seguinte, eu não estou desvalorizando a gramática tradicional, por favor me entendam. Se você acha que vai aprender inglês, ficar fluente em inglês sem a gramática tradicional, você está muito enganado. Ela é parte de um todo. A gramática tradicional, que é aquela cheia de regrinhas, sabe? Ela é um pacote junto com a gramática natural. O que é a gramática natural? É aquilo que é falado naturalmente no dia a dia. As situações, as expressões. Então, eu não estou aqui só falando de phrasal verbs e de idioms. Eu estou aqui falando de um todo, de frases que são usadas e que talvez nem tenham significado em português, mas que vão ser usadas sim. E eu estou falando disso tudo como um pacote. A questão é que as pessoas hoje elas têm analisado a gramática tradicional
ou a gramática num todo como um objeto, como um livro cheio de regras, com páginas e isso pode, isso não pode. Mas não, o inglês ele tem que ser analisado como um todo. A gramática tradicional, sim, e a gramática natural. Por quê? Porque o maior objetivo que alguém, pelo menos os que chegam até mim, o maior objetivo dessas pessoas é aprender o idioma para se conectar com alguém, para se conectar com a cultura ou até mesmo no mercado de trabalho, mas é sempre a conexão. Então você precisa se comunicar, se conectar. E isso é que importa. Isso é que vai fazer a diferença no final. Você tem que enxergar isso tudo como um pacote inteiro, com regras gramaticais, sim, mas também com expressões naturais. Tudo se conecta para que você seja fluente no idioma. Essa é a questão, não pode ficar olhando as coisas separadas, olha tudo como um todo. Para com essa insegurança, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu vejo diversos alunos, inclusive, desistindo do inglês por causa disso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Terceiro medo que eu vejo muita gente falando é medo de não ficar fluente. E, velho, é o seguinte, a fluência ela é bem relativa. Por quê? Porque alguns professores falam que fluência é uma coisa, outros outra, e depende do que você entende por fluência e o que é necessário para se ter a fluência. Bom, eu, depois de ler muita coisa, muitos artigos, muitas pesquisas sobre o assunto, eu acredito que o resumo total de ser fluente é a sua habilidade de se conectar, de se comunicar naturalmente com aquele idioma, seja inglês ou qualquer outro idioma que você esteja aprendendo. E existem algumas características que podem ser consideradas talvez até essenciais para você saber se você é fluente ou não. Uma delas, por exemplo, é saber falar pausadamente, saber quando parar, saber quando colocar uma vírgula na sua escrita ou até mesmo na sua fala, saber como se comunicar de forma coesa, para que a outra pessoa não fique tentando buscar sentido no que você está falando. E isso ajuda muito na sua fluência. Outra coisa que ajuda muito é saber usar frases completas em situações específicas. Sabe por quê? Porque a gente não conversa palavra por palavra. A gente conecta um monte de palavras para formar uma frase, uma expressão, para passar um sentido. Ah, Matheus, mas tem expressões que são somente uma palavra. Sim, mas elas têm todo um contexto. E isso faz falta na fluência. Por quê? Porque para ser fluente você tem que se comunicar naturalmente. E naturalmente as pessoas que falam aquele idioma, elas usam esse tipo de expressão, elas colocam contexto, sentimentos, sabe? No que elas estão falando. E eu vejo que isso é importante. Você colocar sentimento, você sentir o que você está falando, você saber expressar sentimentos com palavras. Uma outra coisa bem legal para a gente entender que faz parte da fluência é você saber estressar, você saber onde usar as sílabas fortes em uma palavra ou até mesmo algumas palavras que vêm com um tom de surpresa em uma expressão. Você tem que saber usar isso. Por quê? Porque isso faz parte da naturalidade de um idioma. E a última coisinha que eu separei que faz parte da fluência também, e é um mito. A galera acha, tem muita gente que chega pra mim e acha que você falar rápido o inglês, isso é sinônimo de fluência. Muita gente já chegou pra mim e falou, no, teacher, você fala bem rápido o inglês e por isso que você é fluente. Não, isso na verdade é o contrário. Se você falar tão rápido que a pessoa não entenda a sua forma de se comunicar, cara, isso vai te atrapalhar. Seja mais pausado no que você fala. Isso atrapalha se você for correr demais. Até em português, cara. Se você for falar um monte de coisa desesperado, as pessoas dificilmente vão te entender. Entenda que velocidade não é sinônimo de fluência. Bom, esses são os 3 medos que eu separei e eu prometi para vocês que ao final eu iria falar sobre o que eu acredito que dá para fazer, para sobressair esses medos. Eu sempre conto para os meus alunos a história do jogador de basquete Kobe Bryant, que é o meu jogador favorito. Infelizmente ele veio a falecer no ano de 2020 em um acidente de helicóptero. Mas o Kobe, no dia 22 de janeiro de 2006, ele fez um jogo contra o Toronto Raptors, um time da NBA, para quem não acompanha, e o Kobe Bryant destruiu os Raptors dentro de quadra, obviamente, naquele jogo. Ele veio de um jogo péssimo antes contra o mesmo time para marcar 81 pontos em um só jogo. Cara, essa é a segunda maior marca de pontuação de um único jogador em um jogo na NBA, na história da NBA. E depois do jogo, em alguma entrevista, eles perguntaram para ele como que ele conseguiu e ele falou, cara, eu não sei, mas o que eu sei é confidence comes from preparation. Quem é meu aluno sabe que eu sempre uso essa frase. Por quê? Porque confiança vem de preparo, foi o que o Kobe falou. Toda a confiança que ele teve, que ele apresentou durante o jogo, nos arremessos, nos dribles, vieram por causa do preparo que ele teve naqueles dias que antecederam o jogo. Ele ficou na quadra que eles iam jogar, dias que precederam o jogo, e ficou ali, velho,
arremessando, reproduzindo, ele refez todos os movimentos que seriam possíveis em um jogo para que o corpo dele se acostumasse com aquilo, para que na hora que chegasse na hora do jogo, ele já tivesse acostumado no automático, na parada natural, no sentir dele. Ele se preparou muito naquele dia para vencer. Os próprios adversários dele, cara, eles falaram que eles estavam só assistindo. O Chris Bosh, que era jogador do Raptors naquela época, ele falou: "We were just watching him shoot." Ou seja, a gente estava só assistindo ele arremessar. Porque, velho, foi o que aconteceu. Ele estava tão preparado, tão confiante com aquele preparo dele, que de qualquer lugar da quadra ele estava arremessando e estava marcando pontos. Então, a minha dica para os meus alunos e para vocês que chegaram até aqui é essa: se preparem para o inglês diariamente. Para falar inglês você precisa estar confiante. Para estar confiante você precisa ter preparo. E para ter preparo você precisa praticar diariamente. Refaça todas as situações possíveis que você possa imaginar no inglês. Pratique-as incansavelmente. Acostume o seu cérebro, cara, a ficar natural com aquilo. Por quê? Porque na hora de jogar o jogo do inglês, ele vai raciocinar rapidamente e você vai conseguir speak up. Você vai conseguir falar. A baita motivacional, velho. A galera já me chama de vez em quando de Coach Matheus, mas, velho, eu não importo. Eu acho que tudo é válido para você alcançar os seus objetivos, a sua fluência. E usar essa história, como outras histórias de persistência, de prática, é sempre válido. Usa isso, motive-se sempre e aprenda inglês. Esteja preparado para falar inglês. E esse preparo vai sempre vir com prática, para que você ganhe sua confiança. Beleza? É um passo de cada vez, um arremesso de cada vez. Ele não marcou os 81 pontos todos de uma vez só. Ele marcou um arremesso de cada vez, um drible de cada vez, e foi depois de muito treino. Faça isso com o seu inglês, persista, pratique, se prepare e fique confiante. Assim você vai chegar lá na fluência, beleza? Essas foram minhas dicas de hoje, velho. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilhe o vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Bora aprender inglês junto sempre, tamo junto, valeu!